Gravando. Gravando. Que dia? Que dia? Que dia para se gravar? Que semana? Que ano? Que ano? O ano, estamos em março, né? Que ano? Que ano? Bom, e vamos falar de rede de apoio, né? Porque É pra isso que estamos aqui. é por isso que estamos aqui. Olha, profundo. Profundo. É isso. Vamos lá. É pau, é o fim do pau. É o resto de pau, é um pouco pau. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente veio falar com vocês sobre um tema. Só uma coisa, você acha que é interessante a gente se introduzir? Tipo assim. Não, né? Ah, não, a gente fala isso A gente fala isso na vinheta. Papo reto, eu vou falar, eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Ana Luísa, sua rede de apoio. Sua rede de apoio, uma das suas redes de apoio. Tá, vamos lá. E, gente, hoje a gente vai fazer aquele quadro que ainda não tem nome, mas é aquele quadro que a gente pega ou algum conceito da psicologia, né, ou algum tema específico da vida e a gente destrincha ele aqui com vocês, né? A gente conversa sobre, a gente traz algum conceito, a gente utiliza desse quadro pra gente também, para além dos que a gente reflete, né, das histórias de vocês, pra gente, eu e a Ana Teresa aqui, trocar uma ideia e ver se ajuda vocês em algum aspecto dentro disso que a gente está trazendo. E bom, gente, hoje o tema a gente ficou pensando aqui em fazer um episódio sobre rede de apoio. E aí eu já vou pedir uma pausa e vou pedir para vocês pensarem em que vem na cabeça de vocês quando a gente fala rede de apoio. E eu vou explicar só um pouquinho de onde que veio a ideia, né? Assim, eu tava conversando muito com a Ana Teresa sobre, porque a gente fala muitos nos nossos episódios aqui, quando vocês enviam alguma história com alguma questão, né, alguma dificuldade que vocês estão vivendo, e a gente tenta comentar em cima da história, mas volta e meia a gente comenta sobre ter suporte, né, pedir ajuda da rede de apoio de vocês. E aí eu fiquei pensando aqui, será que essas pessoas sabem exatamente do que a gente está falando? Como que é a rede de apoio na vida de vocês, né? E falando até de uma experiência pessoal, né? Eu e a Ana Teresa, para além de trabalharmos juntos aqui no podcast, somos amigas e a gente tem a sorte e o privilégio de ter uma rede de apoio muito positiva, né, Ana Teresa? Com certeza. E o quanto que a nossa rede de apoio, ela, como o próprio nome diz, né, nos apoiou e foi extremamente essencial em momentos importantes da nossa vida, né? Pode parecer óbvio, só que fiquei pensando no quanto que é importante a gente falar esse óbvio aqui, até para vocês questionarem como que tá esse âmbito da vida de vocês, né? Até porque eu percebo muito na minha clínica, muitas vezes com os meus clientes, essa falta, né? Essa falta. E a gente vai falar um pouquinho ao longo do episódio de onde vem essa falta, assim, o que acontece que as pessoas às vezes não priorizam essa área da vida, né? A área da rede de apoio, que muitas vezes é onde entram as amizades. Então a gente vai focar muito nisso. Até porque eu tava pesquisando para fazer esse episódio e eu tava vendo, eu não sabia disso, mas que a Organização Mundial da Saúde ela considerou a solidão uma prioridade de saúde global, né? A OMS, então, reconheceu a solidão como um grande problema de saúde e agora, então, cria essa comissão para tentar traçar estratégias para conseguir combater esse problema que afeta pessoas do mundo todo. Tava lendo como que nos últimos anos é muito louco, porque as redes sociais podem dar a impressão de que a gente está mais conectado com as pessoas, mas nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, os índices do sentimento, né, de solidão entre as pessoas vem aumentando e aumentando e aumentando. E, inclusive, eu vi que o Brasil, em uma pesquisa, ficou em primeiro lugar no ranking de pessoas que se sentem solitárias, né? Então, a gente achou que seria um tema interessante a gente trazer aqui para todo mundo olhar como que tá isso na própria vida, né? Essa questão da solidão e, mais especificamente, se vocês têm, né? Se vocês conseguem imaginar essa rede de apoio que vai ajudar vocês a literalmente transitarem pela vida, que não é fácil. Sobreviver, basicamente. Exatamente. Mas isso que você trouxe das redes sociais eu acho super interessante, que eu acho que a gente confunde muitas vezes seguidor com amizade. Ou tá nas redes sociais com tempo de qualidade. Eu acho que a rede social tem
a potencialidade de ser uma extensão da sua socialização, de você trocar, de você falar, poxa, você viu esse meme, você viu esse vídeo, olha isso daqui, ou olha que eu viajei, acompanha minha viagem. Mas eu acho que nunca substitui o tempo que você vai passar ali com a pessoa. E, gente, também tem pessoas que têm amizades virtuais, mas, por exemplo, muitas vezes são pessoas que estão fazendo videochamada, estão trocando sempre. É necessário essa presença constante na vida. E não uma pessoa que tá ali meramente observando a sua vida. Então, uma coisa que é muito interessante a gente começar a entender aqui nesse episódio é: mente e corpo não são tão dissociados assim, gente. Então a gente também tá falando de uma perspectiva de se sentir sozinho vai afetar o seu corpo. A gente sabe que, por exemplo, a solidão e o isolamento social podem gerar problemas de saúde física. As pessoas que não têm uma conexão social muito sólida, muito forte, né, que sentem isso, eles correm risco de morrer mais precocemente, pra vocês terem noção. E eu fiquei lembrando, inclusive, de um episódio que a gente tem, eu acho que Tem Receita para Felicidade, o nome do episódio, em que a gente traz, inclusive, estudos que falam que pessoas que têm essa sensação de bem-estar, né, digamos assim, de felicidade maior, são pessoas que têm essa vida relacional muito bem estabelecida, assim. Relacional, não tô falando de relacionamento amoroso, gente. Tô falando de conexões, de vínculos significativos e saudáveis, né? É como se fosse, entre muitas aspas, a chave, digamos assim, né? Pra levar uma vida mais feliz. E só pra gente começar aqui, né? Quando a gente tá falando de rede de apoio, do que a gente tá falando? A gente tá falando de um conjunto de pessoas significativas com as quais você vai poder contar. Realmente vai poder contar em momentos de dificuldade ou de necessidade. Então, como o próprio nome diz, né, é como se fosse uma rede. Então, imagina uma rede mesmo, assim, literalmente uma rede que tá sempre ali para você poder ter apoio, sustento. É como se fosse assim, você tem onde cair se você precisar cair, ou se você vir a cair, né? Você não vai cair no chão se você precisar. Exatamente, exatamente. Porque assim, gente, momentos de dificuldade, de necessidade, todo mundo tem, a gente sabe disso, né? O que a gente tenta trazer aqui no podcast. Mais ou menos, e tem esses momentos, né? E quando você... Eu já vi muito isso, assim, na clínica, né? Com os meus clientes. Quando você olha em volta e você não tem onde cair, vocês percebem como isso provavelmente vai gerar um sentimento de insegurança perante a vida mesmo, né? Assim, de momentos difíceis. Imagine você ter que enfrentar isso sozinho. E é muito interessante porque a gente vai focar aqui na questão da rede de apoio, mas tem um contraponto a isso que é... Inclusive, a minha psicóloga fala muito isso. Vida adulta e autonomia fala muito desse contraponto entre você poder ser seu próprio suporte, né? A gente aprender a lidar, por exemplo, com essa solidão, aprender a fortalecer nossa relação com a gente mesmo. Então, tem esses dois lados da moeda, mas, inclusive, uma convidada nossa também já falou aqui num episódio, o episódio com a Andresa Mello, essa noção de quanto mais pessoas a gente depende, entre aspas, né? A gente pode contar, mais independente, digamos assim, e autônomo a gente consegue ser, né? Então, fica nesses dois lados da mesma moeda, mas é justamente por conta disso. Claro que tem uma coisa na vida adulta, principalmente, de é a sua vida, é a sua responsabilidade, são as suas escolhas, e só você pode gerir isso, né, de alguma forma. Então tem esse lado, só que muito mais seguro, né? Confortável até, mas não confortável no sentido negativo da palavra, mas você poder enfrentar a sua vida que é sua, mas sabendo que você pode olhar pro lado, que tem uma pessoa que você pode no final do dia ligar, inclusive chorar e falar, caramba, hoje foi muito difícil, e que, como a gente tava falando, você pode cair se você precisar cair. Eu gostei que você usou a palavra dependência, porque quando eu trabalho isso em terapia com os meus pacientes, as pessoas ficam morrendo de medo, tipo, não, eu tenho que ser muito independente, eu tenho que ser muito autossuficiente. E muitas vezes é um trabalho também a gente entender que, gente, tá tudo bem pedir ajuda, que é o título desse episódio, tá tudo bem você precisar das pessoas. Eu acho que atualmente a gente vive numa cultura que você sempre tem que ser muito bem, muito autossuficiente. E, gente, depender das pessoas, não ter que lidar com tudo, é muito bom, é muito gostoso, principalmente quando você tá com pessoas, assim, que você realmente acredita e confia que elas de fato estão ali pra você e vão te ajudar e não vão cobrar nada em troca depois. Então, eu acho que essa questão de depender, eu acho que todo mundo depende de alguém em algum grau. Seja pra receber afeto, seja pra receber amor, seja pra receber dinheiro, seja pra enfim. Então, eu não quero que vocês veem a dependência como algo ruim. Eu acho que sempre a gente tem que estar pensando, né? Pelo menos eu como psicóloga sempre penso em nunca vamos estar nos excessos. Ou no exagero ou na falta, né? Então, assim, o exagero é ruim, a falta também é ruim. Mas como é um meio termo, porque é importante depender, é importante confiar. Porque se você só ficar só com você mesmo, a gente já viu pelas estatísticas, pelas pesquisas que não vai dar certo até pra sua
sua saúde física também. Nós somos seres sociais, a gente precisa disso. Exatamente, eu acho muito engraçado quando vem uma pessoa no meu consultório e fala isso, né, assim. Não, mas eu queria não precisar de ninguém, eu queria não precisar dessa ajuda ou desse suporte, né? Eu preciso eu dar conta de absolutamente tudo na vida. E assim, claro que a gente vai olhar também numa terapia o que isso tem a ver com a história da pessoa, né? Será que na vida dela ela precisou criar, entre aspas, digamos assim, né, esse modo de ser autossuficiente? Mas assim, eu fico pensando, caramba, como que essa pessoa acha que ela vai ser a única pessoa no mundo a conseguir fazer isso, né? Porque a nossa espécie só tá aqui hoje porque a nossa espécie esteve em grupo, em sociedade, né? Nessa dinâmica codependente, digamos assim, dentro desse limite que a Ana Teresa tava falando, né? E qual eu acho que é um ponto importante da gente falar aqui sobre o lugar das amizades, da rede de apoio, que é como se eu vejo como se fosse uma terceira instância, assim, na vida. Por quê? A nossa sociedade de hoje, ela valoriza muito família e casamento. São, assim, como instituições superiores nos olhos da sociedade. E só um parênteses. O que eu vou falar aqui não é para querer dizer que, por exemplo, a pessoa com a qual você está casada ou alguém da sua família não pode fazer parte da sua rede de apoio, tá, gente? Rede de apoio vai englobar pessoas significativas na sua vida que você genuinamente pode contar. Isso, inclusive, pode se estender para instituições, né? Para o seu psicólogo ou sua psicóloga, para o seu personal, digamos assim, né? Para vários âmbitos da sua vida. Mas também estou focando aqui mais na parte do suporte emocional, né? Uma rede de apoio emocional. Fechando esse parênteses, a nossa sociedade, ela tende a colocar a família e o casamento como essas instituições superiores e, ainda mais, pensando na nossa sociedade com essa lógica monogâmica, né, que coloca o relacionamento amoroso, o casamento, como a primeira e única instância, assim, de não existe nenhuma relação que deveria ser mais importante do que o seu casamento. Para pensar, gente, eu fiquei pensando nisso, assim, é uma aposta muito grande de que uma única pessoa vai conseguir sustentar todas essas funções. Porque, assim, também não vamos romantizar, gente. Quando a gente fala de amizade, né, de rede de apoio, a gente fica pensando assim, mas tem um interesse vinculado? Tem um interesse vinculado. A questão é qual é o interesse, né, assim, porque não necessariamente a gente pensar no interesse, a gente pode pensar como uma coisa negativa, mas tem um interesse no sentido de, a Ana Teresa como minha amiga, eu me interesso no suporte que ela tem pra me dar. Me interesso na escuta dela. Mas é isso, né? Não é num sentido unilateral também, né? É no sentido da troca mesmo. Mas então, quando eu falo dessa coisa do interesse, é porque tem uma função. As pessoas têm uma função. Só que eu acho que por muito tempo, por conta, né, dessa lógica monogâmica do casamento como a instituição mais importante, criou-se uma imagem de que a pessoa com a qual a gente está se relacionando, ela vai preencher todas essas funções e todas as nossas necessidades. E aí eu fico pensando, gente, e as amizades, assim? Eu concordo muito com a Ana Luísa que as relações, elas têm que ser trocas. É muito ruim quando a gente tá numa relação que não existe troca. E eu vejo ainda que existe muito tabu de falar da amizade, até de falar de amizade como segunda família, gente. Eu não sei quanto a vocês que estão ouvindo, mas eu cresci muito ouvindo que, quando apertar a família que tá lá, o que vai falar mais forte é quem é de sangue mesmo, quem tem o mesmo sangue que você. E, infelizmente, não necessariamente isso é verdade para a maioria das pessoas. Eu acho que a gente cresce muito com essa cultura que é família acima de tudo e de todos. Casamento, né? Porque acaba que é o lugar onde é propício para você construir a sua própria família. Mas muitas vezes a gente pode estar em relacionamentos abusivos, que a pessoa não tá de fato ali pra gente. A gente pode vir de lares abusivos também, no qual a gente não tem relações boas. A gente pode também até ter relações tóxicas com os nossos familiares, que eles de fato não estão ali pra gente. Aí a gente vai falar sobre vários tabus familiares, que eu acho que a gente acaba esbarrando aqui no podcast, que é não necessariamente as pessoas que criaram a gente ou as pessoas que a gente tá num relacionamento estão torcendo pela gente. Mas a gente pode escolher estar com amizades, porque a gente tem poder de escolha. O relacionamento amoroso também, mas a família a gente não escolhe. Mas as amizades a gente escolhe pra ver quem tá torcendo ali pela gente. E eu ainda acho muito interessante, que eu acho que é um ponto que eu queria colocar, é que a gente muda ao longo da vida e muitas vezes as nossas amizades, elas, por ser um modelo de relação diferente, elas permitem transitar essas mudanças até de pessoas entrarem, pessoas saírem, pessoas se reconectarem, pessoas se afastarem. Ao contrário da família, muitas vezes, que não tem tanta essa flexibilidade de dinâmica ali. Então, acho que algumas vezes isso até dificulta o relacionamento com a família. Exatamente, né? A amizade, ela vem justamente para complementar muitas coisas que a gente, inclusive, não consegue ter com outras relações. Seja com as nossas famílias, seja com os nossos relacionamentos amorosos, que são dois temas que a gente fala aqui muito no podcast. E eu não sei se vocês percebem, mas quando a gente fala desses temas, né? Me parece que as relações de família e até
mal ou bem, as amorosas também são muito carregadas de expectativas, assim, né? Expectativas um com o outro, expectativa ali do pai, da mãe com os filhos. E, gente, não que existam expectativas também em amizades, né? A gente pode acabar botando uma expectativa, pode acabar se frustrando. Claro que isso pode acontecer, né? Também não vamos idealizar o lugar do amigo. Mas a impressão que eu tenho é que tem mais liberdade aí, né? De idas e vindas e de você poder ser, inclusive. Eu tava lendo o livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor, e ela tem um capítulo que ela foca no amor nesse âmbito das amizades, e que é exatamente o que a Ana Teresa estava falando, que muitas pessoas, por virem de famílias muito disfuncionais, que não tem, né, muito uma dinâmica amorosa, não tem uma dinâmica, às vezes, de aceitação, não tem uma dinâmica, às vezes, de acolhimento. E a gente consegue ver muito isso, inclusive, no discurso da população LGBT, que muitas vezes as amizades são realmente os primeiros lugares onde essas pessoas vivenciam um amor genuíno, um amor carregado de aceitação, carregado de acolhimento, de respeito a quem aquela pessoa é. Então, tem esse lugar, assim, muito importante, inclusive, às vezes, muito do trabalho em terapia que às vezes eu faço com os meus clientes é, assim, de perceber quais são esses lugares em que as pessoas aprenderam sobre o amor dessa forma saudável, para talvez tentar aplicar nas áreas que não tá tão saudável. E muitas vezes vem desse lugar da amizade, né? Parece que não é regra, de novo, tá, gente? Quantas amizades tóxicas a gente não vê por aí, a gente mesmo não vivencia. Mas, quanto que eu vejo os amigos, né? Esse lugar, e aí quando eu tô falando amigos, é nesse sentido da rede de apoio. É com quem que você pode contar nesses momentos. Como, às vezes, o primeiro lugar que a pessoa realmente tem de apoio mesmo. E eu acho que a gente pode expandir esse conceito de rede de apoio. Eu acho que eu e a Ana Luísa, a gente tá falando de amizade, até porque eu acho que é uma rede de apoio expandida nossa. Mas a gente pode pensar em escola, a gente pode pensar em, por exemplo, até uma comunidade de bairro, vizinhos. Trabalho, porque são pessoas que estão ali todo dia com você. Então, assim, até times, assim, de você pratica esporte, tá sempre ali com aquelas pessoas. Então, são pessoas do seu cotidiano que estão conhecendo sua vida, estão sabendo sobre você. E você se sente à vontade com essas pessoas para compartilhar sobre a sua vida e sobre as suas vulnerabilidades, que eu acho que essa é muita questão. Eu acho que tem que ter um lugar que você possa desabar. E tem pessoas que estejam ali com você mesmo nos seus piores momentos, porque é muito sozinho e é muito angustiante a gente desabar sempre e só contar com a gente. E o que eu tô pensando aqui é muito bonito a gente tá falando de rede de apoio, a gente tá falando de contar com as pessoas, né, gente? Mas nem tudo são flores. E a gente tem talvez uma má notícia para algumas pessoas que estão vindo em relação a isso, que é: quando a gente está falando de rede de apoio, a gente está falando de vulnerabilidade. A gente está falando, e aí eu vou pedir para vocês pensarem também, né, na rede de apoio de vocês, na vida de vocês, nessas pessoas que vocês conseguem se colocar vulneráveis, que vocês conseguem tirar a máscara, tirar a performance e verdadeiramente colocarem vocês ali, assim. E aí, muitas vezes, inclusive, a gente pode representar até o choro, né? Como algo que represente isso. E eu tô falando isso porque eu também atendo muitas pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de chorar na frente dos outros, que não tem uma pessoa que elas se sentem à vontade de se colocar dessa forma. E isso fala de vulnerabilidade, né? Da capacidade, entre aspas, dessa pessoa, né? Ou da dificuldade de estar vulnerável. E claro que isso perpassa, a gente já falou muitas vezes aqui no podcast também, que o primeiro passo, na verdade, é reconhecer, antes de mostrar para outro, reconhecer, a gente aceitar que a gente tem essa vulnerabilidade, né? Mas eu penso muito na Brené Brown falando disso, ela fala muito. Ela tem um TED Talk que a gente provavelmente já indicou aqui, mas vou indicar de novo, que o nome é O Poder da Vulnerabilidade, em que ela fala isso, né? Assim, quanto que a vulnerabilidade é também a chave para essas conexões mais íntimas, mais profundas, com a qual a gente pode contar. Porque imagina, o seu mundo tá desabando, e aí você olha, sei lá, entre aspas, ali para sua rede de apoio, que você considera sua rede de apoio, para os seus amigos, que são aquelas pessoas que você sai para rir, que você sai para se divertir. Mas você conseguiria contar com essas pessoas iam estar do seu lado. E você ia se permitir também se abrir para essas pessoas no momento que seu mundo estivesse caindo, no momento que você estivesse desabando, que você realmente precisasse? Isso é um ponto importante. Na minha percepção, é aí que a gente faz essa diferenciação entre
amigos, entre aspas, que são aquelas pessoas que a gente tá saindo, que a gente se diverte, e amigos mesmo, assim, rede de apoio. Os colegas e os amigos. E é isso, né? As pessoas que fazem parte de uma rede de apoio são as pessoas com as quais você pode, de fato, cultivar uma relação de confiança e de intimidade, né? Para que tanto você possa se expressar e pedir ajuda nos momentos de vulnerabilidade, quanto a outra pessoa. E isso é uma coisa que eu lembro que a Brené Brown falou em um TED Talk dela, né? Que isso é uma via de mão dupla. Que às vezes, gente, inclusive, não sei como é vocês na vida de vocês, mas basta uma pessoa fazer o primeiro passo. Porque num TED Talk dela sobre confiança, inclusive, ela estava falando que a confiança entre duas pessoas, uma das formas, né, de gerar e fortificar a confiança, é justamente quando uma dessas pessoas se coloca vulnerável. Porque isso cria como se fosse um espaço seguro de... Caramba, essa pessoa tá falando dessa coisa difícil aqui da vida dela, tá se permitindo chorar aqui na minha frente, tá se permitindo estar vulnerável aqui. Isso cria como se fosse um espaço de... Também vou, então, tentar aqui, né? Mas não é fácil, mas assim, uma pessoa já dando esse primeiro passo já é alguma coisa, né? Já traz a possibilidade de fortalecer e de aprofundar essa relação. Elas tinham em comum um senso de coragem. E quero diferenciar brevemente coragem e bravura para vocês. A definição original de coragem vem da palavra latina cor, que significa coração. E a definição original é contar a história de quem você é com todo o seu coração. Então, essas pessoas tinham simplesmente a coragem de serem imperfeitas. E até uma das coisas que a gente estava pensando para fazer esse episódio, que a gente não sabe, né? Assim, às vezes vocês estão ouvindo esse episódio e estão pensando, meu Deus, não tenho, né? Assim, não tenho essa pessoa na minha vida. E se esse for o caso, que você percebe que você não tem muitas essas pessoas na sua vida, tem formas, né? Assim, sempre tem como começar. Assim, tanto de construir novas relações, tanto quanto às vezes você fazer contato com uma pessoa do seu passado que já foi importante pra você, que vocês tinham essa relação próxima, amigos de infância, sei lá, ou até conhecendo pessoas novas, né? Mas assim, essa construção, mas que, na minha percepção, pra de fato configurar uma rede de apoio, não sei na sua percepção, né, Teresa? Mas tem que passar por esse passo, assim, esse momento de intimidade e vulnerabilidade. Acho que é assim que você cria conexão, assim. Não tem muito, tipo, temos uma conexão ótima, estável, de qualidade. E ninguém nunca, assim, viu nenhum defeito. A vida do outro é perfeita, a minha é perfeita. Estamos completamente conectados. Eu acho que as pessoas esquecem muito que a dor, nossa, ela conecta demais também. Eu acho que a felicidade, os bons momentos também conectam, mas os momentos de dificuldade, eu acho que criaram relações, assim, pra mim, muito sólidas, porque eu sabia que as pessoas estavam lá, elas estavam comigo até nos momentos difíceis. Então eu acho que é importante a gente ter isso em mente, assim, que, gente, a gente se mostrar no nosso pior e as pessoas estarem do nosso lado, nossa, o grau de confiança que isso cria, assim, na relação. E outra coisa também, pessoal, é que quando vocês começam a investir nessa rede de apoio, seja vocês fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas, entrando em contato com outros familiares, leva tempo. Você não vai chorar uma vez na frente da pessoa e aí vocês têm uma conexão de milhões e aí vocês são amigos pelo resto da vida. Não. Quando você tá se colocando vulnerável, gente, é de pouquinho em pouquinho. Até porque a vulnerabilidade é até pra não assustar, não ser uma coisa assim meio estranha, assim, do nada. A pessoa tá contando todos os traumas da vida dela, mas de acordo com você vai conhecendo a pessoa e você vai nutrindo essa relação, vai ser muito orgânico, porque você se põe vulnerável, daqui a pouco você vê outra pessoa se colocando e aí vocês vão se aproximando aos pouquinhos. E eu acho que entra também em outro mito, assim, as pessoas são nossas amigas, os nossos familiares estão ali, mas o relacionamento é uma planta, gente. Se você não rega, morre. Ou fica murcho, assim, fica meio muxoxo. Então, é importante fazer manutenção. Por isso que você não vai ter uma rede de apoio de 40 pessoas. Você vai ter que contar no seu dedo quem é a sua rede de apoio. Tem gente que vai ter um pouquinho mais, tem gente que vai ter um pouquinho menos, mas investir em relacionamento a gente tem que escolher a dedo. E é por isso que quando os pais ficam falando, não seja amigo de todo mundo. Gente, infelizmente, para você ser amigo e ter qualidade, você vai ter que escolher. Nosso tempo é escasso, nossa energia é escassa. E vai ter gente que vai ser pra curtir, e aí vai demandar menos tempo, mas não vai ser uma relação de tanta qualidade, talvez de quantidade. Mas aí você vai investir. E aí você vai ter que escolher realmente quem faz sentido. Tá na hora da limpa, né? Da peneira na sua vida. E outra coisa que eu fico pensando, dentro do que você estava falando do tempo, né, Teresa? Porque realmente leva tempo e leva aceitação do desconforto, que a gente fala muito aqui, né? O tempo todo no podcast também. Que, gente, se colocar vulnerável, expor suas dificuldades, expor suas dores, é difícil mesmo, assim. É desconfortável. Então, é outra coisa que quando eu escuto dos meus clientes, assim, de uma experiência, a primeira vez de se colocar vulnerável, né? Como algo desconfortável,
eu penso, assim, faz sentido, né, que seja, primeiro que é a primeira vez que a pessoa tá experimentando alguma coisa. E principalmente, né, e aí a gente também, em terapia, a gente trabalharia, e vocês também podem pensar nas crenças que vocês têm em relação a isso, né? Porque também se vocês cresceram numa família, por exemplo, que sempre instigou isso, né? Que não olha, por exemplo, expressar as emoções, chorar, se colocar vulnerável, que não é aquela família que tem que estar todo mundo sempre feliz, tem que estar todo mundo sempre bem, que não aceita, não tem espaço para emoções desconfortáveis, né? E vistas como ruins, tristeza, dor, decepção, frustração, enfim. Eu diria que provavelmente para as pessoas que cresceram com essas crenças, né? E com isso oprimido, digamos assim, vão sentir mais desconforto, né? Porque talvez de início pareça que elas estão fazendo alguma coisa de errada. Mas faz parte, o desconforto faz parte. Não é confortável quando você... Não é confortável nem vivenciar isso, né? Quando você está passando por um momento super difícil. Também não é confortável, a gente está sendo redundante, mas é porque é importante falar. Porque realmente você está mostrando, nesses momentos, que você não é uma pessoa perfeita. Que você não é uma pessoa que consegue resolver todos os problemas da vida. Que você não é uma pessoa que consegue, inclusive, enfrentar a vida sozinha. Mas spoiler, gente, ninguém consegue. E aí, nesse ponto, né, a amizade, ela é fundamental, inclusive nessa ausência desses laços familiares, né? Porque é isso, né? Muitas vezes na família, como eu tava falando, tem a competição, tem a comparação, tem a expectativa, né? E na família tem essa impossibilidade de a gente escolher, né? A gente não escolhe nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos primos, nossos tios. A gente não tem esse poder de escolha, né? Então, a amizade entra nesse lugar realmente de uma relação sem essa imposição, né? De valores e de normas. E é uma coisa que eu queria trazer para vocês, pra gente ir fechando o episódio, de palavras que eu vi um estudo sobre rede de apoio que associaram, né? A amizade / rede de apoio na vida das pessoas. E aí eu vou compartilhar aqui, vou falar, são muitas palavras, e eu quero ver se vocês conseguem se conectar com isso e com esses aspectos nas relações de vocês. Então, algumas palavras e aspectos que os autores associam à amizade, né? Prazer, companheirismo, intimidade, apoio emocional, abertura, autenticidade, aceitação, similaridade, compreensão, expressão dos sentimentos, dedicação mútua, altruísmo, reciprocidade, cuidado, confiança, compromisso, honestidade, facilidade de comunicação, aconselhamento, singularidade, duração da amizade, coexistência, tolerância, disponibilidade, respeito, confidência, espontaneidade, estabilidade, sucesso, interdependência, enfim. Gente, vocês estão percebendo aqui como que é um potencial muito grande, assim. E vocês percebem, gente, como que são palavras fortes, são palavras, assim, que trazem esse âmbito positivo e essa leveza, né? E os estudos, eles falam isso, como que diante dos desequilíbrios da vida, digamos assim, né? E tem vários estudos que falam sobre trauma, né? E como que você ter uma rede de apoio e você ter um lugar para ser acolhida e para contar. Quando, por exemplo, você vivencia um trauma, isso diminui o impacto do trauma na sua vida. Assim, inclusive, a gente fez um episódio sobre transtorno do estresse pós-traumático. Vocês podem procurar que a gente fala sobre isso, né? O nosso convidado fala sobre isso. Então, os estudos, eles mostram, né? Não, a gente não está falando da nossa opinião, a gente está falando de estudos que mostram que ter uma rede de apoio, de fato, ajuda na saúde mental, na saúde física, na capacidade das pessoas de lidarem com as situações da vida delas, né? De lidarem melhor com as inúmeras situações difíceis que acontecem na vida e que, gente, ninguém está isento disso. Faz parte. Inclusive, fico até pensando em quantas vezes que, né, assim, pensem na vida de vocês, que às vezes o amigo serve até como um acoplado ali da terapia, né? Assim, quantas vezes que clientes meus também já trouxeram, por exemplo, eu tava conversando com um amigo e aí ele me fez tal pergunta que me fez pensar, e aí a pessoa traz aquela reflexão, aquele insight que ela teve, né, ali pra terapia. Então, é muito valioso ter e cultivar essas relações significativas de qualidade, de intimidade, que vocês podem contar, né? Como a gente estava falando bem no início do episódio. Rede de apoio, para quando você cair, você não cair no chão. Você tem aquelas almofadinhas que vão te segurar
que são essas pessoas. Então, pra finalizar o episódio, pessoal, a coisa que eu queria deixar pra vocês prestarem atenção é, quando a gente tá mal, a gente tem a tendência de se afastar ou de se isolar mais, porque a gente tá tentando lidar com coisas difíceis, a gente tá tentando lidar com as nossas emoções, e a tristeza, ela tem um pouco essa função de isolamento e autorreflexão. Essa emoção é uma emoção que gera isso, né? Não só... Porque a gente associa muita tristeza à depressão, mas a tristeza também traz muito autorreflexão. E nesses momentos, muitas vezes, a gente quer ficar um pouquinho mais sozinho, mas esse é o momento exato que você tem que estar procurando as pessoas. Porque existe um momento, sim, que a gente precisa ficar sozinho pra refletir sobre o que tá acontecendo e tá dando de errado, mas não dá pra só se viver disso, porque senão a gente cai. E aí a gente precisa procurar as nossas almofadas, a nossa rede, pra gente não cair de cara no chão. Muito foda você ter terminado com esse ponto. Então, pessoal, eu acho que só pra gente... Você, né, que se identificou com tudo aqui, entende a sua dificuldade de pedir ajuda, eu entendo que é difícil a gente falar, olha, eu não tô dando conta, principalmente se a gente é a pessoa que sempre deu conta. Eu também sou a pessoa que sempre dá conta e é difícil pedir ajuda. Mas, gente, é muito, muito mais fácil quando a gente recebe ajuda e a gente tá recebendo ajuda genuína. Porque muitas vezes a gente vem de lugares que a ajuda não é de graça. Mas quando a gente recebe ajuda de graça, e existe pessoas que vão te dar ajuda de graça, tá? Confia em mim. É muito bom, é muito menos pesado. Porque eu acho que como a gente tá acostumado a lidar com tudo sozinho, ou lidar com a maioria das coisas sozinho, a gente ainda, muitas vezes, nem experimentou essa leveza. E se permitam, pessoal, depois de ouvir esse episódio, começar a experimentar um pouco mais essa leveza e a pedir ajuda. E, gente, esse é o episódio de hoje. Se vocês se identificaram, se bateu algum ponto difícil, inclusive, como a Andressa estava falando, não é fácil. Se você nunca foi essa pessoa de pedir ajuda, de se colocar vulnerável, talvez seja um processo aí, né, até você conseguir. E a terapia é um bom lugar para te ajudar a fazer isso, né? Inclusive, a terapia, às vezes, é o primeiro lugar onde você vai se colocar vulnerável para uma pessoa, para você depois começar a experimentar essa vulnerabilidade em outros âmbitos da sua vida. Então, a gente sempre pede para vocês, né, incentiva vocês a procurarem ajuda psicológica, procurarem a terapia de vocês, se vocês estão sentindo que não estão dando conta. Então, se vocês quiserem me encontrar no @psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Tereza, no @Ana Tereza Cavalcante, vai estar aqui no link de descrição do episódio, junto com o nosso @podcast Psicologia Sincera, que vocês vão achar a gente nas redes sociais dessa forma. Então entra aqui também, clica, já segue pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades, junto com os nossos produtores aqui também, que é o nosso editor de áudio, o Rodrigo Moreno, e o Fernando Picamilho. Estarão aqui os Instagrams deles. E, pessoal, a nossa área de apoio, se você quiser se tornar um apoiador, ganhar um episódio extra, ter acesso à nossa biblioteca de conteúdo exclusiva do podcast, também vai estar aqui na descrição. Então, vocês ganham um episódio extra por mês, tirando que vocês têm preferência na hora de ler as histórias no quadro Analisando, que vocês provavelmente já devem conhecer aqui. Então é isso, gente. Compartilhem esse episódio, marquem a gente, que a gente adora quando vocês marcam, a gente adora interagir com vocês e compartilhar o compartilhamento de vocês. Se vocês acham que mais pessoas precisam ouvir isso para incentivar as pessoas a se conectarem, gente. A gente tá num momento muito louco de excesso de conexão na rede social e aí muito por conta disso um excesso de desconexão. Então, para incentivar as pessoas a se conectarem e vocês poderem contar com essa ajuda, compartilhem esse episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Ana Tereza. Corta isso, Gustavo, mas... Gustavo? Rodrigo. Enfim, corta isso, Rodrigo.